E fala, rapaziada, beleza? Bonito aqui, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. E agora, trazendo pra vocês a rodada do Brasileirão. O que aconteceu nessa 22ª rodada do Brasileirão, os resultados e sobre os meus palpites que eu dei em cada jogo, tá? E o primeiro jogo, os primeiros jogos foram 4 jogos no sábado e o restante no domingo, nos Dias dos Pais, que foram 6 jogos, tá? E esses foram os resultados. O Grêmio venceu por 2-1 o São Paulo dentro da sua casa e esse resultado eu acertei. O meu palpite foi 2-1 para o Grêmio. E também tivemos o Botafogo empatando com o Fluminense em sua casa em 1-1. Esse eu errei meu palpite. E o Coritiba ganhando de 2-1 da Chapecoense. E o meu palpite foi 2-0 para o Coxa, mas não deu, né? E também tivemos o Remo recebendo o Atlético Mineiro, que foi um empate em 2-2. Eu pensei que o Remo ia ganhar esse jogo tranquilo, mas não. O Atlético foi e conseguiu um ponto fora de casa e ficou um ponto a cada. E esses foram os jogos do sábado, tá? E no domingão, no Dia dos Pais, já começou cedo, 11 da manhã, o Cruzeiro recebeu o Mirassol. E o Cruzeiro meteu 3-1 no Mirassol. E esse eu gravei também. Esse eu acertei certinho. E teve estreia do Wesley, que era esperado, né, no Corinthians, mas fazer o quê? O Corinthians não... Essa diretoria que é uma palhaçada, não consegue resolver nada. E, pelo jeito, não vai resolver nem tão cedo essa palhaçada, porque esse ano é ano de eleições e vai ter concorrência à presidência. Vamos ver quem vai assumir, que vai ser triste para nós. Principalmente os transferbandos do Corinthians vai manter e pelo jeito não vai contratar ninguém e talvez nem venda, porque o André sentiu no sábado e não jogou contra o Bragantino e pode não jogar contra o Rosário Central na Libertadores, o jogo de ida lá na Argentina, tá? Os resultados: o Inter conseguiu um ponto no Nubank Park contra o Palmeiras, foi 0-0 esse jogo e eu pensei que o Palmeiras ia golear o Inter, mas não foi isso que aconteceu. E também tivemos o empate do Bahia contra o Vasco, que eu falei 1-1, eu acertei que era empate, né? Mas eu falei que ia ser 1-1, né? Mas esse jogo foi marcado por 3 gols anulados nesse jogo, 2 do Vasco e 1 do Bahia no finalzinho. Também tivemos o Atlético Paranaense ganhando do Santos em plena Vila Belmiro por 2-0. Eu quase acertei esse placar, eu falei que era 2-1 para o Atlético Paranaense, quase acertei. E também tivemos o Coringão quebrando o tabu contra o Bragantino, que durava desde 2022 que o Corinthians não conseguia vencer o Bragantino no Brasileirão em Bragança. O Corinthians meteu 2-0 com gols de Garro e Pedro Raul. E eu errei esse placar porque eu pensei que ia ser 1-1 para o Corinthians e o Bragantino, né? E também tivemos, para finalizar os jogos do domingo, o Flamengo ganhando de 2-0 do Vitória em pleno Maracanã. E esse eu cravei, acertei certinho o placar, tá? E esses foram os jogos do Brasileirão desse final de semana, de Dia dos Pais, né? Vamos ver como ficou a classificação. E a classificação ficou assim: o Palmeiras ficou em primeiro com 48 pontos, não saiu, né? Porque empatou. E o Flamengo que estava uma distância de 8 pontos, agora são 6. O Flamengo tem 42 pontos e está em segundo lugar. E em terceiro vem o Atlético Paranaense, que vem surpreendendo, né? Depois da sua eliminação para o Vitória, veio e surpreendeu o Santos e conseguiu fazer os seus 40 pontos e está em terceiro lugar. E quem sabe que não alcance o líder e já está perto do vice-líder, né? E em quarto vem o Fluminense com 35 pontos. E atrás do Fluminense vem o Cruzeiro, que ganhou o Mirassol, em quinto com 33 pontos. E o Bahia também com 33 pontos em sexto. Em sétimo vem o Coringão com 32 pontos. Em oitavo vem o Red Bull Bragantino, que perdeu para o Corinthians e o Corinthians ultrapassou ele na tabela. Ainda bem, né? Ufa. Foi um alívio esse jogo. Em nono vem o Botafogo, que empatou em sua casa. E em décimo vem o Coxa. O Coxa com 30 pontos em décimo lugar. E em décimo primeiro vem o Atlético Mineiro com 29 pontos. Em décimo segundo vem o São Paulo com 26 pontos. E em décimo terceiro vem o Vitória com o mesmo 26 pontos do São Paulo. E em décimo quarto vem o Grêmio com 25 pontos, que deu uma respirada de sair de lá de baixo de perto da zona de rebaixamento, né? E em 15º o Mirassol com 23 pontos. E em 16º o Inter também com
3 pontos. O Inter, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Em 17º vem o Santos, que é o primeiro da zona, com 22 pontos. E em 18º vem o Vascão, que conseguiu 1 ponto fora de casa contra o Bahia, mas não conseguiu sair da zona. E o Remo também, que empatou em casa com 22 pontos. A disputa de lá de baixo, do 12º para o 18º, uma diferença de 4 pontos. 4 pontos. Esse campeonato está muito embaralhado e não tem o que falar, porque são 4 pontos que separam o 12º do 19º, galera. Do 19º. Pra você ver como o campeonato tá. Só 4 pontos. Uma rodada mexe tudo lá embaixo. E principalmente o 19º ao quarto lugar tá a mesma coisa. É só 3 pontos de diferenças do 10º ao 4º lugar. Porque o único que tem uma vantagem é o Atlético Paranaense, que está com 40 pontos. E agora, em 20º, para fechar, continua a Chapecoense, a rebaixada Chapecoense, que perdeu para o Coxa fora de casa. E não tem o que falar. A Chapecoense já está rebaixada definitivamente, porque não tem mais o que fazer, né? Só se começasse a vencer todos os seus jogos, principalmente, né? Mas acho difícil. E essa foi a classificação, e essa foi as rodadas. E o que vocês acharam dessa tabela? E deixa aqui sua opinião se seu time venceu. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu! E você curte futebol de verdade? Inscreva-se agora no canal Murilo SCCP, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.